todos. Bom dia aos amigos internautas, aos amigos que estão aqui presentes. Hoje nós trazemos mais uma mensagem, do nosso amigo e irmão Humberto de Campos, através do livro Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas. E o texto de hoje, ele tem um título bem interessante, Curiosa Experiência. Por que será uma experiência curiosa? Como o nome já está dizendo, a curiosidade nos impulsiona a saber mais, mais do que as informações que a gente já tem, mais do que o conhecimento que a gente já tem. Então, a curiosidade, ela nos leva a isso, quando ela é benéfica, a buscar, a usar da nossa inteligência, como a irmã acabou de ler o Evangelho, usar da nossa inteligência para descobrir coisas que sejam úteis. Então, a curiosidade nos leva a isso. Mas a curiosidade que está descrita na fala, na mensagem de Humberto de Campos, ela também nos leva a conhecer conceitos da doutrina espírita, como obsessão. Ela nos impulsiona a buscar, a saber mais sobre a obsessão, o que é a obsessão, quais são os tipos de obsessão, o que caracteriza cada tipo. Isso não está na mensagem de hoje, mas ela nos impulsiona a saber mais a respeito dessa questão. Mas ela nos impulsiona também a saber por que a gente tem tanto medo de se expor. A gente não se expõe por medo, por vergonha, por orgulho. Por que a gente tem tanto medo de se expor, ainda que a gente saiba, ainda que a gente saiba, ainda que a gente esteja pronto, ainda que a gente tenha um domínio daquele conteúdo, a gente tem medo de se expor. E isso, na mensagem de hoje, a gente também vai ser impulsionado a buscar essas respostas, a fazer essa reflexão e buscar essas respostas. Por que é que a gente tem medo de se expor, vergonha de se expor? Muitas pessoas sabem muito mais do que outros, mas não passa esse saber porque tem vergonha, porque tem medo, medo da crítica, medo do que vão dizer. Então, o texto de hoje faz a gente refletir sobre isso. E, como a irmã já disse, é um texto escrito por Humberto de Campos. Humberto de Campos, a gente sabe que quando na vida terrena ele foi um repórter, e ele continua sendo um repórter do além, como ele se identifica, repórter do além, E lá ele colhe essas experiências, ele faz essas entrevistas, conversa com espíritos e relata para a gente essas experiências para que a gente possa tirar aprendizados delas. Então, são todas situações verdadeiras, não são textos inventados, são textos verdadeiros das experiências, das entrevistas, dos conhecimentos que ele busca no mundo espiritual. E aí ele traz para que a gente possa aprender mais, para nos incentivar a buscar esses conhecimentos, a mudar as nossas atitudes, a refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas falas, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos medos. Então, no texto de hoje, Curiosa Experiência, temos o personagem principal,
que se chama João Macina. Mouse. João Macina. Não, passou mais de um. João Macena, eu estava falando Macina. João Macena. Então, João Macena é um espírito extremamente dedicado aos enfermos. Olha que coisa boa, né? Um espírito que se dedica, que busca a cuidar dos enfermos. Desde alguns anos após a desencarnação, dirigia um grupo de companheiros em uma grande cidade, esmerando-se na plantação de ideias libertadoras do espiritismo. Então, ele era um homem que já estava no mundo espiritual, e no mundo espiritual ele buscava, dirigia grupos de companheiros para que ele pudesse levar para essas pessoas ideias libertadoras, para que as pessoas se libertassem de conceitos arraigados, conceitos que a gente tem até determinado momento, mas que a partir dos nossos conhecimentos a gente passa a avaliar aquele conceito e muitas vezes a gente passa até a mudar de ideia. Por exemplo, quando eu era criança, eram muitos conceitos, eram muitas situações. Ah, porque tomou café não pode chupar manga. Era um conceito que a gente tinha e que hoje a gente já, com o nosso aprendizado, a gente já aprendeu que uma coisa não tem a ver com a outra, mas a gente tinha esse conceito tão arraigado nos nossos pais, nos nossos avós que passaram para a gente, que a gente achava que se tomasse café e chupar manga, ou se a gente chupou manga e tomasse café, ia morrer. E assim como muitos outros, muitas outras coisas que a gente tinha e a gente aprendia dessa forma, Então, ele vinha trazer essas ideias erradas, esses conceitos que a gente tinha sobre o espiritismo, para que a gente possa refletir, para que a gente possa estudar, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos liberta, Nos liberta principalmente dessas ideias erradas. Então, por isso, ele era muito respeitado e querido entre aqueles que recebiam a sua generosidade, aquelas pessoas que ele assistia, que ele orientava. Então, ele era muito querido e respeitado. Ampliava constantemente a própria área de ação, invocando carinhosamente aqui e ali. Prestava serviços preciosos, angariando tesouros de cooperação e simpatia. Então, além de ser uma pessoa respeitada, querida, ele era simpático, Ele era simpático, ele buscava o conhecimento, ele levava esse conhecimento para as pessoas através da aplicação do Evangelho, com raro senso de oportunidade. Ele sustentava infelizes, protegia desesperados e sabia orientar o concurso de vários médicos desencarnados. Eu achei isso tão interessante. Os médicos desencarnados, a gente lembra que quando André Luiz, que era médico aqui na Terra, chegou no plano espiritual, ele chegou todo pomposo porque ele era médico. Só que a medicina dele, que ele tinha aqui na Terra, não servia para o plano espiritual. Então, eu achei muito interessante essa ocupação de João Macenas, porque ele se dedicava a orientar aqueles médicos no plano espiritual, Porque a medicina que eles tinham aqui, de repente, não servia como a de André Luiz, não serviu para lá, para o plano espiritual.
Ele orientava vários médicos desencarnados em favor dos doentes, especializando-se, sobretudo, no socorro aos processos obsessivos. É por isso que, no início, eu falei que esse texto nos induz a buscar maiores conhecimentos a respeito da obsessão, né? O que é a obsessão? É a ação, né, de um espírito sobre nós, a ação dos espíritos sobre nós. Isso é obsessão. Agora, a obsessão, ela se faz de várias maneiras, né? A obsessão simples, que todos nós temos, a fascinação e a subjugação. Né? Eu não vou falar a respeito disso, até porque o texto não é para isso, mas essas 3 palavras deixam na gente uma curiosidade. O que é a obsessão simples? O que é a fascinação? O que é a subjugação? E o que é que caracteriza cada um desses tipos de obsessão? Como é que a gente identifica que a gente está subjugado? Como é que a gente identifica que a gente está fascinado pelas ideias daquele espírito? Como é que a gente pode se libertar de todas essas situações? Então, ele traz para a gente essa motivação para a gente buscar mais informações sobre a obsessão. Macenas apoiava o grupo de amigos encarnados e o grupo de amigos encarnados apoiava Macena, com tal segurança de entendimento e trabalho que prodígios se realizava constantemente. Então ele mantinha uma relação muito legal com os espíritos, e os espíritos também tinham uma relação muito legal com ele. E isso fazia com que ele pudesse ajudar e com que ele também ampliasse o leque das suas ajudas e trouxesse informações, levasse informações também para o mundo espiritual, nessa convivência afetiva entre o mundo terreno e o mundo espiritual. As tarefas continuavam sempre animadoras, quando surgiu para João certo caso aflitivo. Então, ele vivia naquela situação, vivendo em harmonia com o plano espiritual, e o plano espiritual também em harmonia com ele, mas apareceu um caso complicado, que deixou ele aflito. Que caso será esse? É um caso bem comum, né? Naquele tempo talvez não fosse tão... Não era comum, mas era tratado de uma forma diferente. Então, qual era esse caso? Havia uma jovem destinada a importantes edificações mediúnicas. Ela veio com essa misericórdia divina para desenvolver a sua mediunidade. Mas, como ela não tratava a sua mediunidade, porque ela vivia trancada em casa, ela não saía, ela vivia entre 4 paredes e ela era vigiada por espíritos impassíveis, interessados em lhe cobrar alguma dívida do passado culposo. Gente, isso é muito importante e muito legal a gente saber, porque não é só ela que tem dívida para pagar do passado culposo, não. Todos nós temos dívidas a pagar do nosso passado culposo. Quem fomos nós em outra vida? O que fizemos em outra vida, em outras vidas? O que devemos, né? O que construímos ou desconstruímos nessas experiências terrenas várias que nós tivemos. Então,
ela tinha também esses débitos e os espíritos vinham cobrar dela esses débitos que eles tinham, que ela tinha com eles ou que eles achavam que ela tinha. Benfeitores espirituais amparavam-na. Entretanto, ela mesma se mostrava atraída por eles, os perseguidores que lhe tramavam a perda. Isso é outra coisa bem interessante, né? Porque quando os espíritos se aproximam de nós, é porque nós sintonizamos na mesma vibração deles. Se a gente tem boas vibrações, a gente atrai bons espíritos. Se a gente não tem, a gente atrai maus espíritos. Mas, Edna, como é que a gente tem boa vibração ou não? A gente tem boa vibração quando a gente pensa no bem, quando a gente faz o bem, quando a gente se dedica a ajudar os irmãos. É assim que a gente eleva o nosso padrão vibratório. Mas ela não elevava o padrão vibratório, ela ficava na mesma sintonia desses espíritos que viviam cercando ela para cobrar essas dívidas dela. Apesar de que o mundo espiritual ajudava ela, mas ela não se deixava ajudar, porque ela atraía os espíritos para ela. Ela ficava focada naquela situação, ela não fazia o bem, até porque ela não saía de casa, ela não se relacionava com as pessoas, ela não fazia o bem, o padrão vibratório dela era baixo e ela estava ali, né? Sempre atraindo aqueles espíritos que também vibravam na mesma sintonia dela. Prestigiado pelos poderes superiores, Macena estudou a melhor maneira de acordá-la para as responsabilidades que se achava investida e percebeu que para isso bastava que lhe aparecesse alguém que lhe excitasse a memória para o retorno ao equilíbrio. Alguém que falasse a ela com respeito à fé raciocinada, à crença lógica, à imortalidade da alma, à vida espiritual. Então, ela precisava, uma vez que ela não saía de casa, que vivia entre quatro paredes, ela precisava de alguém que lhe informasse sobre essas coisas, que lhe falasse da mediunidade dela, de por que ela tinha essa mediunidade, por que não era legal que ela vivesse num baixo padrão vibratório. Então, ela precisava de alguém que trouxesse todos esses conhecimentos para ela. Mas como levar esses conhecimentos até ela, se ela não saía de casa, vivia entre quatro paredes? Como era que esses conhecimentos, através da fé raciocinada, da crença lógica, da imortalidade da alma, de como é a vida espiritual, quem era que ia levar esse conhecimento para ela se ela não via? Então, a gente vai ver como é que João Mecenas pensou em solucionar essa questão e ajudar essa irmã. A jovem, contudo, sob a provação da riqueza amoedada, sofria a desvantagem de não precisar sair do estreito recinto doméstico e, à face disso, encontrava maior empeço para largar a si própria. Então, como ela era de uma condição financeira muito bacana, ela vivia ali, no palácio dela, no apogeu dela, rica, não precisava ir na rua, não precisava, né, fazer nada, porque ela tinha de tudo, não precisava buscar nada, não precisava fazer nada, tinha tudo ao redor dela. Às vezes, quando a gente tem tudo, não é bom, porque a gente se acomoda. E era o caso dela, ela estava acomodada naquela situação. E aí,
pouco a pouco, dominada por entidades vampirizadoras, entregou-se ao vício de álcool e, quase anulada que lhe foi a resistência, permitiu que essas mesmas criaturas perturbadas lhe assoprassem a sugestão de um crime a ser perpetrado na pessoa de um parente próximo. Gente, veja que situação, que situação. Ela se afinizava tanto com esses espíritos que não eram do bem, que foram induzindo ela a buscar o vício do álcool. Do vício do álcool, já foram induzindo ela a fazer coisa pior, a cometer um crime. Um crime que, de repente, a dívida poderia nem ser dela, poderia ser deles, dos próprios espíritos que estavam subjugando ela. Mas, como ela era presa fácil, como ela vibrava no mesmo patamar vibratório deles, eles foram, e ela não fazia nada para sair dessa situação, eles foram incutindo nela essas ideias. Eles podem incutir na gente? Sim. Respondendo até aquela questão do livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam nas nossas vidas. Muito mais do que a gente imagina, Então, eles podem influenciar qualquer um de nós. Eu costumo dizer que é só a gente deixar a porta aberta. Deixou a porta aberta, eles vão entrar. Porque, como eles não têm nada para fazer, o trabalho deles é exatamente buscar aquelas almas, aquelas pessoas que não fazem nada para se modificar, para se melhorar, que não trabalham no bem, para poder começar a influenciar negativamente. Vá, beba, a bebida vai lhe deixar mais solta, vai lhe deixar melhor, vai lhe deixar mais leve. Então, a gente vai sendo influenciada e vai bebendo mais e mais. Mas como a bebida já estava dominada, então agora você vai e mata fulano. Você vai e mata fulano, que era o que eles estavam intuindo ela para fazer. Que era uma pessoa da família dela, um parente próximo. Conquanto reagisse, ela não queria fazer isso. A pobrezinha estava quase cedendo à insanidade e à delinquência. A gente vê como é o poder deles sobre ela. Nesse momento sobre ela, mas sobre nós também, quando a gente não se cuida, quando a gente tem a mediunidade, mas a gente não aceita, a gente não liga, a gente não busca compreender e ajudar e usar da mediunidade de forma amorosa, então a gente também se torna presa fácil desses espíritos, porque a gente se sintoniza no mesmo baixo padrão vibratório deles. João, aflito, reconheceu o estado de alarma. Ele estava tão aflito que ele queria uma forma de ajudar essa menina. Então, a moça, no entanto, não saía de casa. Como é que ele ia ajudar? Não recebia visitas, não recorria à leitura e ignorava o poder da prece. Olha que criatura difícil de ser ajudada. E a gente não encontra pessoas assim? Encontra muitas pessoas assim. Mentalmente intoxicada, tomava rumo sinistro, quando Macena descobriu algo. A infortunada menina gostava de televisão, que se lhe fizera o único meio de contato com o mundo exterior. Então ele já tinha ali, João já descobriu ali, uma oportunidade de poder ajudar aquela menina. Ela gostava de televisão, ela não saía, a única relação dela com o mundo exterior
era através da televisão. E aí ele pensou, por que não auxiliá-la através desse recurso? Por que não trazer para ela informações da doutrina espírita através da televisão? E aí ele buscou, né? O abnegado amigo espiritual pôs-se em campo e repartindo apelos mentais em setores diversos, conseguiu articular providências até que um amigo lhe aceitou a inspiração e veio ao grupo com um projeto entusiástico. Então, ele aproveitou daquela amplitude de conhecimentos com pessoas que ele tinha, com espíritos que ele tinha no mundo espiritual e também no mundo terreno, e ele foi incutindo essa ideia, né, de poder apresentar um programa na televisão para que essas informações chegassem até a menina, para que ele pudesse ajudá-la a compreender, a sair daquele estado que ela vivia. Esse projeto entusiástico não era outra coisa senão o interesse de Macena no salvamento da jovem. E o visitante, sob o influxo dele, fez-se veemente no tranquilo cenáculo, convidando o conjunto a aproveitar a oportunidade que obtivera no determinado canal. Então, o que é que aconteceu? Ele tanto falou, ele tanto procurou, que ele encontrou uma emissora de TV que cedeu para ele 20 minutos por semana para poder expor aquelas questões que a gente viu no início, né? A imortalidade da alma, as informações sobre o mundo espiritual, sobre mediunidade. Então, tudo isso seria abordado nesse programa, nesse canal de TV que foi obsequiado para ele, né? Não para João, sim, para João Mecenas, mas mais indiretamente para a menina. Então, quando seria esse programa? Seria toda sexta-feira, às 10 da noite, para comentar ligeiros aspectos da mediunidade e da doutrina espírita. Então, está aí, né? Ele conseguiu o canal, conseguiu tudo. O ofertante, após anotações de júbilo, otimismo, concluiu explicando que necessitava de ajustes urgentes. Queria de imediato o nome do companheiro dedicado a falar, antes de atender a instruções de autoridades e restabelecer minudências. Então, ele precisava do nome da pessoa ou das pessoas que a cada sexta-feira ia levar esses conhecimentos para aquela menina. E aí, os 9 companheiros ali reunidos não sintonizavam, porém, naquela onda de expectação fervorosa. Macenas estava empolgado com aquela forma, com aquela situação, com aquele meio de ajudar. Só que os outros, né, não estavam na mesma euforia, não estavam no mesmo padrão vibratório de Macena, e foram cada um, né, colocando as suas situações. Lara, o diretor de maior responsabilidade, ponderou: ora, o espiritismo não precisa de televisão. Temos as nossas casas de ensino. Entretanto, coloco o assunto a critério dos irmãos. Como Pilatos, ele, né? Faz isso todos os dias, né? Pois é, deixou na mão dos irmãos para resolver a questão, que ele já disse, que ele já deu a opinião dele, que televisão, que espiritismo não precisa de televisão, não. A gente já tem as casas espíritas para isso. O recém-chegado, apressando-se por si e pelo benfeitor espiritual que o envolvia em pensamentos de esperança, ripostou:
Então, esse recém-chegado, né, que era o que conseguiu envolver as pessoas a aceder esse canal de televisão, ele começou, né, a explicar, a detalhar a importância, né, de levar esses conhecimentos através de um aparelho que tem amplitude, né, muito grande, e que esses conhecimentos, além de levar para essa menina, para ajudar essa menina, seriam levados também para muitas outras pessoas. E aí, o judicioso apontamento, contudo, não vingou. A ideia da televisão não vingou. Delcides, comentarista inteligente da equipe, aduziu: sou contra. Eu não iria à televisão de modo algum. Considero isso pura vaidade. O outro, Antônio Pinho, orador competente, anuiu: da minha parte, não tenho coragem de me entregar a semelhante exibição. Meira, verbo seguro e visão firme, comentou seco: nem eu. E os demais 5 ajudaram decididamente ir à televisão e falar de espiritismo não está certo. Quantas vezes a gente age como esses irmãos aí, né? Principalmente na nossa casa espírita, quando a gente traz uma ideia, ou qualquer uma pessoa traz uma ideia, como a gente reage? Resistência. Como a gente reage? Tem uma resistência, né? Uma resistência a mudar os conceitos. Que esse conceito que estava arraigado não pode, o centro espírita não pode sair das casas espíritas e ir para a televisão. Que aberração, né? Como é que uma casa espírita vai para a televisão explicar essas coisas? Então, esses conceitos antigos e arraigados que a gente tem é que não deixa a gente avançar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso dentro da casa espírita. Quando um irmão lança uma ideia, ao invés da gente fazer como esses, eu não vou, nem eu não quero, eu não acredito, a gente pare para analisar, para refletir sobre aquela ideia, ver o que aquela ideia tem de positivo, o que aquela ideia tem de negativo, o quanto de pessoas aquela ideia vai ajudar, né? Quanto de pessoas aquela ideia vai ajudar. A gente não tem que pensar só na gente como eles estão pensando aí. Eu não vou, eu não gosto, eu não quero. A gente tem que pensar que a gente está numa casa espírita, que a gente tem obrigação de ajudar essas pessoas que estão aqui, levando conhecimento, trazendo outras ideias, outras formas da gente atingir essas pessoas. E não ficar endurecido como esses aí. Essa proposta é de evolução, né? O novo é evolução. Pois é. O novo é evolução. E era por isso que eu dizia no início, por que a gente tem tanto medo de se expor? Por que a gente tem tanto medo do novo? Por vergonha? Por orgulho? Por medo mesmo? Então, os 9 companheiros ali reunidos não sintonizavam, Nossa Senhora. Porém, naquela, eu já vi isso, né? É o próximo. É o próximo. Outro. Agora. Mais uma. Mais uma. O outro dizia: penso de igual modo, quem quiser aprender a doutrina espírita, venha às reuniões. Eu também não poderia concordar, não sou de teatro.
viu? O assunto está fora de cogitação. O assunto está fora de cogitação. Enfim, a oportunidade se perdeu porque ninguém se sentiu encorajado, se sentiu à vontade, apesar de ter o conhecimento, não repassou esse conhecimento para as pessoas por conta de ideias atrasadas. Se em uma época a gente não tinha esse meio de comunicação, hoje a gente tem. Então, qual é o problema de usar esse meio de comunicação para ajudar as pessoas? O assunto está fora de cogitação. Na sexta-feira referida, encerrou-se o entendimento e o ofertante afastou-se desapontado. A pessoa que ofereceu o canal de televisão, que ofereceu o horário de televisão, e gente, olha que um horário de televisão é caro, é muito caro. E eles estavam achando de graça 20 minutos para falar sobre esses assuntos. Curiosos, visitamos a jovem obsidiada, né? A jovem que ia ter o programa de televisão especialmente para ela. Justamente na data a qual Macenas lhe previa o suspirado auxílio. Macenas estava todo empolgado que naquela sexta-feira ele ia dar um passo, é o rapaz da verdura, ele ia dar um passo àquela situação, ele ia usar da modernidade para levar para aquela menina esses conhecimentos. Eram 10 horas da manhã, na sexta-feira referida, e fomos achá-la sentada à frente da televisão. Os minutos que seriam... sim, fomos achá-la à frente da televisão. Os minutos que seriam reservados aos comentários em torno do espiritismo estavam sendo aplicados num festivo programa de exaltação ao uísque. Já que não aproveitamos, né? Alguém mais interessado aproveitou e, ao invés de falar do espiritismo, vamos falar do quê? Vamos exaltar o uísque, a bebida, a cachaça, os vícios, a cerveja, os vícios, e como são lindas as propagandas, né? Como se gasta para fazer propaganda de cerveja, de cigarro, de uísque, dessas coisas. Então, e perplexo, fitamos o simpático sorriso da teleatriz que convidava. Beba a nova marca, é uma delícia, né? Minha avó diria que quem não ouve a quieta, ouve coitado. Então, coitado de quem não aproveitou o canal de televisão que estava se dispondo gratuitamente a trazer essas informações do mundo espiritual. E aí, o que é que aconteceu? O uísque venceu, né? O uísque venceu. E a menina que ficou lá na frente da televisão e que já bebia, né? Já bebia. É interessante a gente lembrar disso. A moça, a teleatriz, está dizendo, beba mais, experimente uma nova marca. É deliciosa essa nova marca de uísque. Então, ao invés dela ter todo o conhecimento da doutrina espírita, ela vai ter todo o conhecimento da bebida, que ela já fazia uso, porque nós não temos coragem de nos expor. A gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de ser vaiado. Quando a gente vem aqui, nessa tribuna, a gente tem medo de ser vaiado, a gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo disso, a gente tem medo daquilo. O nosso orgulho, onde é que está o nosso orgulho? Né? E a gente deixa
de levar o conhecimento importante, interessante, útil para todos nós. Pensemos nisso quando surgir alguma ideia nova, principalmente na nossa casa espírita, para a gente não rejeitar logo de início, como eles rejeitaram. A gente pare, a gente pense, a gente analise, a gente reflita, a gente veja os prós e os contras e, principalmente, coloque as outras pessoas em primeiro lugar. Não é o que eu gosto nem o que eu quero, mas o que eu vou levar de útil e de bom para essas pessoas que buscam a nossa casa. Muito obrigada, obrigada aos internautas, obrigada a todos vocês que me ouviram. Até uma próxima oportunidade.